onde Deus ele vai falar conosco, amém? Deus, eu creio que Ele tem uma medida ao meu coração, ao teu coração nesta noite. Você que se dispôs de todo o seu coração estar aqui nesta noite, porque você quer ouvir Deus falar ao teu coração, amém? Eu gostaria de estar chamando aqui à frente o preleitor dessa noite, que vai ser usado por Deus para nos alimentar. Gostaria de estar chamando aqui o pastor Diogo, em nome do Senhor Jesus, e as palmas glorifiquem ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Que dia gostoso para poder adorar a Deus. Fala a verdade. Aquele dia que você talvez gostaria de estar em casa fazendo alguma coisa, mas você fala, não, vou lá, vamos à casa do Senhor. Vamos adorar porque Ele é merecedor. Amém? Duas coisas faz você vir aqui nessa noite. Ou você está com o coração muito grato, ou você está passando uma luta muito grande. Porque crente comum, crente normal não vê nesse dia de hoje. Amém? Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias juntamente comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor. Tem fogo aí dentro, igreja? Quanto você precisa de Deus nessa noite? Quanto você precisa de Deus para essa fase que você está passando? Então esse tem que ser o tamanho do seu clamor tem que ser grande. Quando você vê o clamor de Ana, quando você vê o clamor do cego Bartimeu, quando você vê o clamor de Abacuque, quando você vê o clamor de Esther, você vê que são pessoas que eles se despedaçaram, foram esmiuçados para que a palavra fosse chegada até ele, para que a resposta de Deus chegasse até eles. Então, se você quer um resultado diferente, você vai ter que fazer coisas diferentes. Amém? Lucas 22. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor. Prometo ser bem breve nessa noite, tá? Aleluias. Lucas 22, verso de número 31. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Amém? Eu não sei como é a fase da vida, não sei como você está passando essa fase da sua vida. Eu não sei como é que você consegue se olhar nessa trajetória, nessa circunstância que você está vivendo hoje. Mas isso quer dizer muita coisa de como você confia em Deus ou como você não confia. Pedro aqui nesse tempo específico, Pedro estava dizendo que ele estava pronto para qualquer coisa. E tem fases da nossa vida que nós prometemos céus e fundos, e são exatamente em 2 posições. Ou quando nós estamos em um momento muito bom com Deus, ou quando nós estamos passando uma aflição muito grande. Nós falamos e fazemos promessas para Deus, para que Ele venha, para que Ele socorra, para que Ele entre com ação. E quando chega naquele devido dia, muitas das vezes nós desistimos. Muitas das vezes nós abrimos mão. E aí vem aquela grande tribulação, aí vem aquela grande perseguição, aí vem aquela grande, como você estivesse contrito, como se você estivesse quebrantado, como se você tivesse perdido a autoridade a qual Deus te concedeu. Porque o acusador, ele faz questão de ficar no seu ouvido. Lembra que você prometeu aquilo? E muitas das vezes você prometeu algo e você não cumpriu, é algo que hoje não está mais no seu controle. E tudo que você tem é uma grave consequência. Mas eu quero orar com vocês. Coloca a Bíblia no teu assento aí. Deixa Deus te pegar nessa noite. Dá liberdade, dá lugar, como diz aquele crente antigo. Dá lugar para Deus aí. Tem gente que fala bem assim: poxa pastor, tem pessoas que vai na igreja, que pula, que
Fala em línguas estranhas, glorifica, mas eu não consigo sentir nada. Você não consegue sentir nada porque você não consegue dar lugar. Você não consegue se entregar. É questão de você dar lugar para que Deus ele possa operar. É questão de você dar oportunidade para o Espírito pegar você. É questão de você falar, desocupar a sua mente e falar: Senhor, Tu és, eu sou totalmente Teu, faz como Tu quiseres. E você vai entrando nesse nível de adoração. Quando você menos percebe, você nem sabe onde você está, porque você está sendo arrebatado espiritualmente. Você está nos braços do Espírito Santo. Amém? Deus, nós queremos, Senhor, Te louvar nessa noite, Senhor. Queremos Te entregar, Pai amado, esse tempo de adoração, a qual foi a primeira parte, Senhor. E agora, Senhor, nós estamos conectados contigo em espírito, Senhor, de oração, intercedendo nesse momento de mensagem, ó Pai, para que o Senhor venha conduzir, para que o Senhor venha trazer uma palavra, Pai, aos nossos corações, Senhor. Pai amado, eu vejo aqui nessa noite pessoas sedentas, eu vejo aqui nessa noite pessoas com fome, Senhor, e pessoas com lenha para poder queimar, Senhor. Então, meu Deus, tudo que nós necessitamos nessa noite é o Teu fogo, Pai. Tudo que nós precisamos nessa noite, Senhor, é o Teu fogo, Pai amado, para poder queimar essa lenha, Senhor, para que suba sacrifício até as Tuas narinas, ó Pai. Meu Deus, e que nós possamos, Senhor, dar continuidade àquilo que o Senhor um dia, Pai amado, entregou em nossas mãos, Pai. Então fica à vontade, Senhor, para o Senhor falar, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser nessa noite, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Senta glorificando o Senhor. Esteja nesse nível de adoração. Consiga entrar nesse cantinho de intimidade. Consiga entrar nessa sala, nesse ambiente de glória. Esse ambiente de glória, ele não é entrado geograficamente, porque às vezes pode ter 10 pessoas no mesmo lugar geográfico, mas essas 10 às vezes não estão no mesmo lugar espiritual, porque talvez uma ou duas conseguiu entrar naquele lugar de adoração e está queimando como incenso, independente daquilo que esteja acontecendo. Quando eu olho para Ezequiel e vejo ele preso, vejo ele acorrentado com grilhões no meio de várias pessoas, e Deus pega ele, Deus chama ele, Deus arrebata ele, Deus dá uma visão para ele no mesmo ambiente que os outros estavam, é porque ele estava com um nível de intercessão, ele estava com um nível de fé maior do que os outros. Então esses dias não é dias que você não vai esperar a resposta do seu irmão da direita nem da esquerda, você vai ter que estar queimando, independente da circunstância, independente da situação, você vai ter que estar queimando, você vai ter que estar querendo isso mais do que tudo na sua vida. Você vai precisar entregar esse tempo de adoração para Deus. Porque eu te digo um negócio, você está muito próximo de um milagre muito grande na sua vida. Vira para a pessoa do seu lado aí e profetiza sobre ele, aponta o dedo assim, olha para trás aí, espera se não tem ninguém te olhando, espera ele olhar, olhou para ela, profetiza. A irmã Noemi está aqui esperando uma profeta na vida dela. Aleluias. Você está próximo a um grande milagre de Deus na sua vida. Eu te digo um negócio, quando chega próximo ao milagre, como é que você sabe que você está próximo ao milagre? Como é que você sabe que você está próximo ao milagre? Porque as coisas elas começam a acontecer de uma forma muito agressiva. Parece que as coisas começam a se embaralhar de um jeito, parece que você perdeu o controle. E se você está com essa sensação que você perdeu o controle, você está próximo ao milagre. É um milagre muito grande, eu te digo, para esse tempo que nós estamos vivendo, Deus ele está guardando algo muito grande para a igreja nesses dias. Deus ele está guardando algo assim, extraordinário, algo assim, quando você diz assim, agora já era. Sabe como diz o povo antigo, agora entornou o caldo. Sabe quando diz aquele povo antigo, agora o leite já era. Ei, calma, respira. Nessa fase você vai começar a ter a sensação que você está perdendo pessoas importantes na sua vida. Nessa fase você vai ter aquela sensação que Deus esqueceu de você. Nessa fase você vai ter uma sensação que a vida não tem mais sentido em algumas áreas da sua vida. Nessa fase você vai ter uma impressão que tudo que você fez até hoje não serviu para nada. Nessa fase você vai ter uma impressão que Deus precisa voltar logo, porque a sua vida está precisando de algo que você não sabe o que é. Você está se sentindo assim? Parece que eu estou pregando só para uma pessoa nessa noite, né? Aí você diz, sou eu. Porque existem os mistérios de Deus que nós não entendemos. Quando nós olhamos para ver, quando nós paramos para observar como é que estava a vida
de algumas pessoas a qual Deus deu respostas grandes, a qual Deus deu resposta. Quando você olha para Daniel, o que chamou a atenção de Nabucodonosor não é porque Daniel conseguiu a admiração de Nabucodonosor, mas Daniel ele conseguiu o respeito. Daniel ele conseguiu mostrar a glória de Deus, ele conseguiu mostrar o esplendor, o poder de Deus naquilo que ele estava fazendo e como ele fazia, a seriedade que ele fazia. Quando você olha para observar a vida de alguns justos, o que foi que aconteceu naquela semana de milagre? Quando nós olhamos para a vida de Bartimeu, Bartimeu era quem? Bartimeu era um cego a qual ele era conhecido pelo governo, porque ele recebeu uma capa para ele poder andar no meio da multidão. Então todos conheciam a cegueira de Bartimeu, mas quando ele estava próximo ao milagre, ele teve que enfrentar uma das suas maiores crises, de estar em um lugar onde naquele dia ele abriu mão. Ele abriu mão de pedir esmola. Mesmo vendo a grande multidão, ele preferiu esperar à margem da estrada, o horário que Jesus iria passar, para ele poder se encontrar com Jesus. E ele apenas não esperou Jesus passar, ele gritou, ele clamou por Jesus. Esse é um tempo que a geração que acredita em Deus, a geração que é filho de Deus, vai ter que gritar, vai ter que clamar. Talvez você está dizendo assim: pastor, não tenho forças esses dias para poder clamar. Eu não sei de onde tirar força, eu não sei nem por onde começar. Minha vida tem um turbilhão de coisas erradas. Minha vida está toda fora de ordem. É nesse momento que você precisa mais clamar que todos os outros. É nesse momento que você tem que gritar socorro. Senhor, socorro, venha ao meu encontro, Pai. Venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro, faz um milagre na minha vida. O milagre é algo sobrenatural. O milagre é algo que é um presente de Deus na sua vida. O milagre é tudo aquilo que você não vê mais escapatória. O milagre é tudo aquilo que você está vendo como um fim, que você está vendo como uma derrota. Você consegue imaginar como é que estava Marta e Maria quando estava próximo daquele grande milagre? Quando você olha para aquela semana de Marta, para aquela semana de Maria, Jesus não tinha atendido a oração, Jesus não tinha chegado, várias pessoas falando que ele era um amiguinho de Jesus, várias pessoas falsas ali, chorando a morte de Lázaro de uma maneira muito falsa. Aquela semana não estava propícia. Tinha acabado tudo. Quem já passou uma semana de luto sabe sobre o que é que estou falando. Sobre você perder um ente querido e naquela semana parece que você não quer mais saber do mês que vem. Você não quer saber do ano que vem. Você quer saber como é que aquela dor vai ser suprida. Eu não sei se você já teve fé para poder orar por alguém que você amava muito para que ressuscitasse. Eu não sei se você teve essa experiência de você ficar naquela ardente expectativa. Mas Marta e Maria, eles não tinham mais expectativa. Quando Jesus chega, eles tentam até ensinar teologia para Jesus. Quando Jesus fala: Marta, o teu irmão há de ressuscitar, ela fala: sim, eu sei, Senhor, naquele último dia. A outra chega e fala: se o Senhor estivesse aqui. Nós temos um mau costume de lançar Jesus sempre, ou no passado ou no futuro, e nós não adoramos Ele no nosso presente. Uma falou: se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido, jogou Jesus no passado. A outra vai lá e diz assim: olha, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar naquele grande dia. O que é que você está fazendo com Deus hoje? O que é que você está fazendo com Jesus hoje? Quanto você acredita na mudança? Quanto você acredita na transformação? Você quer um segredo para você conseguir alcançar o milagre que Deus está prestes a te entregar? O segredo é: não desista. Porque você pode errar no meio desse processo. Você pode até falhar no meio desse processo. Mas o que você não pode é desistir. O que você não pode é desistir. Quando nós olhamos para o cenário, Pedro, ele está ali conversando com Jesus, todo convicto, talvez com mais fé do que todos. Sabe, um cara com sangue nos olhos. Mas Jesus, ele fala assim: Simão, Simão. Jesus chama Pedro nesse momento pelo nome de alguém que é... Pelo nome de Pedro, quando ainda ele era incrédulo. Depois que Jesus chama ele de Petros, depois que Jesus chama ele de Pedro, então ele está falando: ei, olha o que você vai passar. Entenda o que você vai passar. Você vai passar uma situação difícil. Você vai passar uma situação a qual você vai querer parar, você vai querer desistir. Mas não desista, permaneça. Você sabe qual é o maior milagre? Você sabe qual é o grande milagre que Pedro estava próximo a passar? Pergunte-me: qual? Mais forte, qual?
era o milagre da ressurreição de Cristo. Era o milagre da ressurreição de Cristo. Jesus, ele iria morrer, Jesus, ele iria ter o grande milagre da ressurreição, ia resolver todos os problemas espirituais de Pedro. Então ele estava próximo de um grande milagre, e ele tinha que permanecer, ele tinha que perseverar. Mas naquela semana foi muito difícil para Pedro. Naquela semana ele quase matou o homem, o espírito desviou, pegou só na orelha, Jesus colou de volta. Naquela semana ele traiu Jesus, naquela semana ele sentou na roda dos escarnecedores, naquela semana ele seguiu Jesus de uma distância segura. Parecia que não tinha jeito. Naquela semana ele sofreu o luto do amigo Judas também. Você consegue entender qual é o cenário da vida de Pedro que ele estava passando aqui? Pedro ainda era alguém oscilante. Pedro ainda era alguém improvável. Pedro tinha hora que ele queria fazer tudo do jeito dele. Quando ele era repreendido por Jesus, eu enxergo um Pedro desanimado. Eu enxergo um Pedro cheio de receios. Um Pedro que diz: Jesus não entende o que eu quero fazer. Por que é que Jesus está? Eu estou tentando fazer de tudo para poder ajudar, e toda vez ele me repreende. Jesus chega para Pedro na hora que Pedro está querendo fazer a coisa melhor que ele poderia fazer, com as convicções dele. Ele pega a espada e tenta matar o soldado. Jesus repreende, ele cola a orelha de volta do soldado. Então ele fala: eu tentei ajudar do meu jeito, mas já que você não quer a minha ajuda, você pode observar que a partir dali, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de uma distância segura. Porque o que Deus está chamando para você fazer não tem que ser do seu jeito, não tem que ser da sua maneira, mas é um tempo de renúncia. É um tempo de você se submeter ao que Deus está pedindo. Aquele que fala demais vai ter que calar a boca, e aquele que é calado vai ter que aprender a falar. Porque os processos de Deus é diferente dos processos que nós estamos acostumados. Porque às vezes nós queremos do nosso jeito, e tudo que nós conquistamos, talvez tudo que você conquistou até hoje foi do seu jeito, foi da sua maneira de fazer, foi da sua maneira de falar, foi da sua maneira de agir. Aí Deus te coloca em algumas situações que Ele fala bem assim: a partir de agora você vai ter que confiar no meu controle. A partir de agora você vai ter que confiar no meu agir. A partir de agora você vai ter que confiar do jeito que eu vou fazer e da maneira que eu vou fazer. Tem alguém aqui comigo? Quando você está próximo do milagre, como eu disse aqui, acontecem coisas que você não entende. Acontecem coisas que você olha assim e diz: está acabado. Agora realmente já era. Sabe aquela semana que você não tem mais fé, parece que sua fé morreu? Você tenta ajoelhar para orar e não vem uma palavra na sua boca. O pensamento está cheio, o coração está cheio. Você tenta procurar uma música, tenta procurar um pregador que te alimente na internet. Você tenta buscar uma emoção para você tentar ir com mais força. Você sobe no monte, desce no monte e vamos lá. Você sabe o que é o processo de peneiração? Quando fala peneirar, quando o trigo está sendo peneirado, está falando que ele está tendo um processo de separação. Por quê? O trigo primeiro ele tem que crescer junto com o joio, porque se cortar o joio, também mata o trigo. Então tem que esperar crescer, só quando os dois crescem, aí sim vai ter uma distinção. Porque quando ainda são pequenos ainda, é muito parecido o joio e o trigo. Talvez você observe assim para a igreja e diz: poxa, como assim? Fulano de tal fazia isso, fulano de tal fazia aquilo, e agora desviou de um jeito, agora está em um nível no mundo, usando drogas, fazendo coisas absurdas. Chegou o tempo do crescimento. E o crescimento ele mostra os bons e os maus frutos. Mas é nessa maneira, é num tempo de peneiração que vai ter a separação. Porque quando fala do tempo do trigo, por exemplo, ele vai passar por um tempo que ele vai ficar de molho, entre 12 a 14 horas, para poder descolar a casca do trigo. Depois ele vai passar por um processo de ser moído, sabe? E ele vai passar ali pelo cilindro de cima, pelo cilindro de baixo. Ele vai subir, ele vai descer. Tem alguém entendendo? Você vai buscar em tudo quanto é lugar. Você quer uma resposta, você quer orar, você bate a boca no pó, você levanta, você ora de pé, você vai passando pelos corredores, você vai pedindo a Deus que Ele venha ao seu favor.
Você tem que entender, você tem que identificar que tipo de tristeza está em você. Existem 2 tipos de tristeza. Tem a tristeza de Deus e a tristeza do mundo. A tristeza do mundo, ele traz um pesar. Mas a tristeza de Deus é para que você tenha um arrependimento. Você tem que entender, eu preciso me arrepender de alguma coisa. Quando vem uma tristeza sobre você, você tem que falar assim, eu preciso me arrepender de alguma coisa. É difícil a gente não ter algo para se arrepender. É difícil nós não termos algo para se arrepender. E quando vem ao seu pensamento, se arrepende. O que é arrependimento? É mudança de opinião. O que é arrependimento? É mudança de ponto de vista. O que é arrependimento? É você mudar o percurso da sua trajetória. Quando você precisa se arrepender, quer dizer que você errou o alvo. E você vai ter que contornar até que a sua flecha fique de novo de frente para o alvo. Porque a palavra pecado é amartia, é errar o alvo. Então quando você se arrepende, você está falando de uma volta de 180 graus, uma conversão para a posição correta, para a posição que Deus te colocou desde o início. Porque Deus não te criou errado, Deus não te criou para você ser um perdedor, Deus te criou para você ser um vencedor, Deus te criou para você alcançar, Deus te criou para você ir. Só que aí vem os embaraços do mundo, aí vem os problemas do mundo, e é quando você está próximo desse milagre que você tem que abrir a sua atenção em um nível muito hard, em um nível muito top. Porque é nessa semana de milagre que você vai lutar contra a batalha, contra demônios que você achou que você nunca lutaria. Vai vir os tranca-ruas, vai vir as pombagiras, sim. Vai vir as ciladas de Satanás, vai vir as bandejas para você cair. E é nesse tempo que você vai ter que aumentar a sua fé. É nesse tempo que você vai ter que perseverar. É quando você não vai querer orar. E aí você vai ter que permanecer. Senhor, olha, está difícil. Senhor, eu sei que está quase impossível. Eu não sei qual é o seu milagre. Porque às vezes o que é milagre para mim não é milagre para você. Por quê? Às vezes o sonho da pessoa é ter uma casa, e para ela vai ser um milagre, porque para ela não existe recursos, para ela não existe possibilidade dela obter uma casa. Talvez você ganhou uma casa de herança, talvez você tenha um trabalho ultra mega power top e você vai conseguir construir. Mas para outros não existe possibilidade. Então, para aquela pessoa, o milagre dela vai ser uma casa. Talvez para outros vai ser um veículo. Talvez para outros vai ser uma faculdade. Sabe, uma colega minha, ela estava querendo muito fazer um curso. E não existia recursos para ela. E é um curso no valor de 9 mil e pouco. E ela falou, Deus, se for da tua vontade, Pai, o Senhor vai abrir as possibilidades para eu fazer esse curso. E quando ela chega em um devido lugar, o dono do ambiente, o dono do estabelecimento que promovia o curso falou, olha, eu quero te dar um curso de presente. Sabe, ela disse que naquela hora ela ficou assim. Foi semana passada, ela ficou assim em choque. Ela, como? A dona falou, não, eu quero te dar um presente, vai ser o curso. Você vai pagar só o material só, e o resto é por nossa conta. Sabe, isso para ela foi um milagre muito grande, foi algo sobrenatural, é algo que não estava nos recursos dela. Se você parar para observar, outros vai ser o quê? Vai ser a restauração da casa, vai ser a restauração da família, para outro vai ser a restauração da saúde. Gente, eu já tive experiência de ver o pé de um jovem crescer. Ele tinha um pé com um número e o outro com outro número. Sabe quando a pessoa tem aquele problema, não sei se eu posso usar esse termo, tem um pé mirrado. Eu já vi na minha frente, assim, em um congresso de jovens, o pastor começar a orar, e eu em um tempo muito incrédulo que eu vi isso, tá? E o pé do jovem começar a crescer assim na minha, eu falei, meu Deus, isso sim, tem outros milagres, tem diversos milagres. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer de uma maneira assim, uma maneira muito poderosa, porque eu vi a ferida se fechando, não foi através da minha mão, foi uma experiência que eu vivi. Eu vi a ferida se fechando, se cicatrizando naquele momento, algo instantâneo. Você consegue entender, gente?
Para Deus não existe nada impossível. Para Deus não existe nada impossível. Eu só te pergunto nessa noite: aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua crença no Deus Todo-Poderoso? Quanto você consegue ser devoto? Quanto você consegue ser filho? Quanto você consegue ser filho? Porque o milagre pode vir pelas suas mãos e não é por merecimento, é por fé. Não é porque você é o queridinho, é porque você tem fé, é porque Deus colocou a fé dele aí no seu coração. E você vai ter que alimentar e aumentar essa fé. Fé não é sobre o que você está sentindo. Fé é sobre o que você sabe. Fé é sobre o que você acredita. Fé é sobre o que você crê. E nós estamos precisando ressuscitar essa geração para esse tempo que nós estamos vivendo. Geração de fé, uma geração que quando alguém está passando uma dificuldade, ela vai lá orar porque tem convicção que Deus pode fazer alguma coisa. A oração não foi feita para ser apenas algo para consolar. Olha, já podia fazer, já fiz, né? Já orei, já entreguei na mão de Deus. Sabe, a pessoa cansada. A fé não tem que ser, a oração não tem que ser o último recurso. A oração tem que ser o primeiro recurso. A oração é o gostinho que Deus deu para nós sentir o gosto de criar algo, de fazer algo. Ei, a terra foi dada para nós, então a autoridade está sobre nós. A terra responde a nós. A terra responde a nós. A terra responde às nossas respostas. A terra responde aos nossos comandos. Você vê hoje pessoas querendo fazer outras mega powers campanhas, quando na verdade nós precisamos só confiar, se arrepender, acreditar e ter fé, para nós podermos comandar. A Bíblia diz que a terra geme e sofre, esperando a revelação dos filhos de Deus. E como é que a igreja se encontra? Encolhida em uma cadeira da igreja, esperando vir um pregador, colocar a mão sobre ela e resolver o problema da vida dela. Você não precisa de uma mão imposta sobre você. O que você precisa é de você de joelho, boca no pó, confiando no Deus Todo-Poderoso. É disso que você precisa para esses dias. É esse nível de resposta que você precisa para esses dias. É você, vai ter que ser através de você. Não busque alguém para resolver o seu problema. Busque a Deus. Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Busque a Ele. Em vez de você ficar procurando alguma música que vai te emocionar, uma pregação que vai te emocionar, busque o reino de Deus. Vai lá, busca-se e fala: Senhor, eu quero me encontrar contigo. Eu não quero apenas resolver essa circunstância. Eu não quero apenas resolver essa situação. Eu quero ter poderes de verdade. Porque um dia tu disse que eu teria poder. E o poder está contigo. O poder está com você. Você só precisa trazer para fora. Você só precisa trazer para fora. O que Deus vai liberar para você é algo muito grande. Não é algo que Deus vai fazer, Ele já fez. Ele só precisa liberar na medida de resposta que você entrega, na medida de resposta que você dá. Pedro teve que passar por um processo muito ardiloso para ele poder ter a transformação de Simão para o apóstolo Pedro. Processo de que pessoas não acreditavam mais. Pedro era um pescador, fama de mentiroso. Mas sabe o que foi que fez 3.000 pessoas se converter? Foi quando ele recebeu o poder do alto. Pedro não desistiu. Naquela mesma semana alguém desistiu. Pedro não desistiu. Judas desistiu. Se Judas tivesse esperado só mais um pouquinho, ele ia ver um Jesus ressurreto, pronto para perdoá-lo. Se ele tivesse aguardado só mais um pouquinho, se ele tivesse segurado só mais um pouquinho, ele viria um Jesus cheio de amor para poder entregar e reabilitar ele no reino. Você não precisa desistir. Você não precisa desistir. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, não temas, permaneça. Vai lá, sabe, se arrastando, vai
se jogando no chão de um jeito, às vezes não é nem gateando, é literalmente se arrastando, mas continua, persevere, 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 vai. Olha, o Senhor ele está preparando, ele está liberando algo muito grande. Entenda isso. É por isso que está tudo tão conturbado. Mas você precisa consagrar o seu lar. Você precisa consagrar os seus filhos, você precisa consagrar tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Porque em tempo de guerra, Satanás ele vai poder, quando fala peneirar, quando fala que Deus autorizou, quer dizer que Satanás ele vem para poder te destruir de um jeito, para você ser exposto ao ponto de você falar assim: agora eu não volto mais, agora não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que Jesus intercedeu. A Bíblia diz que Jesus segurou as pontas. Era uma noite antes de Jesus, era 2 noites antes de Jesus ter que enfrentar a morte. Naquela noite Jesus passou orando por Pedro. Quando chega na hora de Jesus, Jesus fala: Pedro, Tiago, João, vamos ali que eu preciso que vocês orem por mim. Os caras não conseguem orar, estão desanimados. Porque estava próximo a um grande milagre. Estava próximo a um grande milagre. Então houve desistência, houve pessoas que desanimaram, mas no fundo, aqueles que permaneceram, aqueles que perseveraram, aqueles que esperaram, eles se encontraram com Jesus ressurreto, eles se encontraram com Jesus transformado, eles se encontraram com Jesus todo-poderoso. Diz: ei, eis que dou todo o poder. E eis que estareis contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas segure um pouco aí. Segure um pouco. Porque está vindo o meu Espírito, o Consolador. Não é o mesmo que eu dei para o mundo, porque o mundo não pode ver nem receber. Mas eu dei para vós. Então os caras eles falam assim: é o seguinte, depois daquela experiência com Jesus, comeram peixinho com Jesus na beira da praia. Jesus se encontrou com eles dentro de um templo. Tomé olhou o pulso de Jesus, colocou próximo para comparar. Depois de ver toda aquela experiência, o que é que nós vamos fazer agora? Eles olham, vê Jesus ascendendo ao céu. Vê 2 anjos falando: ei, porque vocês estão procurando? Do mesmo jeito que ele subiu, ele descerá. Então o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós podemos orar. Agora nós podemos buscar pelo quê? Lembra daquele tal Espírito? Ele está vindo, então vamos. Então é o tempo de nós agora gastarmos o tempo de oração. Até que chegou o dia do caboide. Até que chegou o dia do soprar do Espírito de Deus. Até que chegou o dia da visitação. Até que chegou o dia da morada do Espírito Santo. E aquela experiência que eles passaram não é impossível para nós hoje. Porque o mesmo Espírito que veio para eles é o mesmo Espírito que habita em nós hoje. Só que só habitar não pode ser suficiente. Ele tem que manifestar também. O Espírito de Deus tem que manifestar em você. O Espírito de Deus tem que manifestar em você. Você consegue entender? Eu quero orar com vocês.